Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje a minha aula é sobre Miguel de Cervantes, tá? Que nasceu em 1547 e vai morrer em 1616. Há um ano atrás, ou mais de um ano atrás, eu mandei uma aula sobre Dom Quixote de La Mancha, sua obra magna, né? E falei um pouco sobre a vida de Miguel de Cervantes, mas falei pouco. Então hoje eu vou dedicar essa aula a falar mais profundamente sobre a vida de Miguel de Cervantes, que é muito rica, tá? Bom, quem era Miguel de Cervantes? Filho de Rodrigo, um barbeiro cirurgião, e de Leonor, tá? Ele nasceu na Espanha, em Alcalá de Henares, provavelmente em 29 de setembro. Por que provavelmente? Porque não existe uma certidão de nascimento dele. Mas como ele recebeu o nome de Miguel, acredita-se que nasceu no dia 29 de setembro, que é dia de São Miguel, tá? Bom, eu falei que o pai dele era barbeiro cirurgião. O que é barbeiro cirurgião? Era uma profissão muito comum desde a Idade Média, tá? Eles eram incumbidos, né, de fazer pequenas cirurgias e cuidados dos ferimentos das pessoas, tá? Porque na época dificilmente não havia medicina, né? Então, era uma profissão muito comum desde a Idade Média, tá? Eles tratavam, né, das pessoas que moravam nos castelos, onde forneciam serviços, então, aos mais abastados. Depois, com o tempo, começaram a tratar dos ferimentos dos soldados, após as batalhas e durante as batalhas, tá? Como eu falei, eles faziam pequenas cirurgias e cuidavam dos ferimentos das pessoas, tá? Bom, então ele era barbeiro cirurgião. A família de Cervantes sempre passou por grandes dificuldades financeiras. Vocês vão ver. Seu pai, apesar de ser um barbeiro cirurgião, passou por grandes dificuldades porque ele era muito surdo. Então, ele usava a sua profissão de maneira muito precária. Mas as privações econômicas por que passou o Cervantes, desde a infância, não limitaram sua formação intelectual, seu desejo de ler. Então, ele sempre foi um ávido leitor desde criança, tá? Cervantes foi um grande romancista, dramaturgo, poeta, e sua obra máxima é Dom Quixote de La Mancha, apesar que ele escreveu muitas obras também, além dela. Só que Dom Quixote de La Mancha é considerado o primeiro romance moderno, um clássico da literatura ocidental e também considerado um dos melhores romances já escritos. Sua influência sobre a língua castelhana é tão grande que o castelhano é frequentemente chamado da língua de Cervantes, tá? Bom, agora eu vou falar sobre a vida dele desde que ele tinha 22 anos. Em 1569, quando ele tinha 22 anos, ele fugiu para a Itália, depois de ferir Antônio Segura num duelo. Então, fugiu para não ser preso. Na época, ele já tinha até publicado 4 poesias. Com 23 anos, em 1570, ele participou da Batalha de Lepanto. Ele foi soldado na Batalha de Lepanto, entre os navios do Império Otomano e da Liga Santa, motivada pela invasão dos muçulmanos na ilha de Chipre. Diversas nações cristãs se uniram para combater os otomanos. Nessa guerra, a mão esquerda de Cervantes ficou inutilizada, o que lhe valeu o apelido de o Manco de Lepanto. Bom, isso foi com 23 anos. Agora, 28 anos, quando ele tinha 28 anos, em 1575, quando ele ia de Nápoles para Castela, Cervantes foi capturado por corsários argelinos. Corsários, vocês sabem, são piratas do mar, né? O navio em que viajava naufragou e ele foi aprisionado por esses corsários. Ficou 5 anos no cativeiro na Argélia, só saindo depois que a família e os amigos pagaram uma alta soma pelo seu resgate. Então, a família que já era pobre caiu na ruína total. Ele tinha 33 anos. Então, olha como era a situação da família. Seu pai, velho e surdo, trabalhando de forma muito precária. Sua mãe trabalhava a duras penas, que já não era nova. Uma irmã virou freira.
Um outro irmão era policial. E mais duas irmãs que ele tinha, Andréia e Madalena, exerciam uma vida pouco honesta. Bom, de 1581 a 1583, Cervantes foi viver em Lisboa, né? De 81 a 83, onde se encantou com a cidade, deixou escrito, e se encantou com a cidade e com as mulheres, principalmente, que achou-as belas e apaixonantes. Deixou até uma frase escrita: para festas, Milão, para os amores, as lusitanas. Ele também descreve as lisboetas como os lisboetas em geral, como corteses, agradáveis, liberais, apaixonantes e discretos, tá? Bom, em 1584, quando ele tinha 37 anos, ele retorna a Castela, vai de Portugal para Castela, e casa com Catalina, 22 anos mais nova que ele. Foram morar num povoado chamado de La Mancha, terra da Catalina. E lá em La Mancha ele se dedicou a maior parte do seu tempo a escrever, tá? Mas ainda nesse ano, 1584, ele foi a Portugal. 1584, vou dar uma parte. Lembrem-se que de 1580 a 1640 houve a União Ibérica. Quem governava Portugal eram os reis espanhóis, a dinastia filipina, de 1580 a 1640, tá? Então ele foi a Portugal, onde estava a corte de Filipe II. Para quê? Para pedir para ir para a América como coletor de impostos, para ver se melhorava, pagava as dívidas, melhorava a situação da família. Mas lhe foi negado. Uma parte, tá? No ano seguinte, ele publicou uma obra chamada Galateia, o primeiro livro dele de ficção, Galateia, 1585, né? Um ano depois que ele esteve em Portugal pedindo para ir para a América, tá? Um grupo sofisticado de amigos passou a conhecer Cervantes através dessa obra, mas teve muito pouco êxito nas livrarias, não ganhou muito dinheiro com esse livro. Esse livro, Galateia, fala sobre Calíope, a musa da poesia. Lembram? Havia 9 musas e da história, da poesia, e essa Calíope é a musa da poesia. Bom, após seus 40 anos de idade, ele aumentou a pobreza e as privações. Então eu vou contar agora a partir dos 40 anos de idade dele. Em 1590, ele tinha 43 anos. Ele voltou, né, a Lisboa para pedir para trabalhar na América. E de novo ele foi negado. Com 43 anos, de novo, segunda vez. Em 1592, ele com 45 anos, ele foi preso por vender trigo sem autorização oficial. Só foi libertado em 1597, 5 anos depois, porque não podia vender trigo. Logicamente, ele estava vendendo trigo para matar a fome, né, da família, mas foi preso porque não tinha autorização oficial. Em 1602, quando ele tinha 55 anos, em Sevilha, na Espanha, foi de novo preso por não pagar as suas dívidas. Olha que vida! A partir de 1604, com 57 para 58 anos, ele foi morar em Valladolid, com esposa, irmãs, sobrinha e filha. Foi então que começou a escrever Dom Quixote, em 1604, com 57 para 58 anos. E a primeira parte do Dom Quixote sai em 1605, que lhe deu o nome o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. O engenhoso fidalgo. A segunda parte vai ser o engenhoso cavaleiro Dom Quixote de La Mancha. Mas calma, ele agora só publicou a primeira parte, em 1605. E foi um sucesso estrondoso de vendas. Foi assim, um sucesso enorme de aceitação e de vendas. Isso em 1605. Foi tão grande o sucesso, tá? O engenhoso
Fidalgo, Dom Quixote de La Mancha, que é a primeira parte do Dom Quixote, que foi até publicada em 1614 uma falsa obra, uma falsa obra que seria a continuação dessa primeira parte de Dom Quixote, tá? Essa falsa continuação da obra foi alguém que usou um nome falso de Avellaneda, tá? Esse tal de Avellaneda escreveu a segunda, como se fosse a segunda parte, mas depois viram que era falsa, tá? A segunda parte de Dom Quixote saiu em 1615, tá? Um ano depois dessa falsa, aí viram que essa era a verdadeira. Então, repetindo, em 1605 é a primeira parte de Dom Quixote, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Em 1615, o engenhoso cavaleiro Dom Quixote de La Mancha, tá? E em 1614, um ano antes, surgiu essa falsa obra, tá? Que depois foi reconhecida como falsa. Bom, a intenção de Cervantes, ao escrever Dom Quixote, era satirizar as novelas de cavalaria, tão populares na Idade Média e agora na Renascença estavam em decadência. Era novela de os cavaleiros medievais, tá? Que era o máximo na Idade Média e agora estavam em decadência. Bom, só falando isso na Renascença. Na Renascença, o que aconteceu na Renascença? Foi a volta da valorização da cultura greco-romana. Começou primeiro na Toscana, na Itália, Florença principalmente, e depois se difundiu praticamente por todos os países da Europa. Então, Cervantes estava em plena Renascença. Então, as obras de cavalaria estavam em decadência, tá? Bom, Cervantes, devido à sua obra, é considerado o precursor do realismo na Espanha. Embora sua obra se desenvolva em torno do real e imaginário, o livro possui episódios em que os dois planos se confundem. Quem leu sabe. Bom, vocês verem também a importância, o dia 23 de abril, considerado o dia do nascimento de Cervantes, é comemorado como o dia do livro na Espanha, tá? Depois desse sucesso todo, vocês sabem que quando ele escreveu a segunda parte, um ano depois ele morreu, em 1616. Salvador Dalí e Picasso transformaram para o visual, através de seus quadros, grandes personagens criados por Cervantes, tá? Bom, para terminar, a partir de 2011, investigadores históricos e arqueológicos iniciaram a busca pelos ossos de Cervantes. Onde estão os ossos de Cervantes? Acreditavam que estavam, após 1616, o ano de sua morte, numa igreja em Madrid. Mas não conseguiram achar esses ossos. Só em 2014, com o uso de um radar, continuando a busca para os ossos de Cervantes, é que, a partir de 2014, com um radar. E em 2015, confirmaram o descobrimento dos restos mortais de Cervantes. Mas a análise do DNA, para confirmar a veracidade, se eram realmente os ossos de Cervantes, não pôde ser confirmado. Por quê? Porque havia muito poucos descendentes vivos do escritor. Então, foi encontrado um caixão com as iniciais MC, Miguel de Cervantes talvez, mas a certeza absoluta não se sabe se realmente aqueles ossos são de Miguel de Cervantes, tá? Bom, eu falei que era para finalizar, mas já tem mais uma coisinha para finalizar. A obra de Dom Quixote é considerada a maior obra da literatura espanhola, o segundo livro mais lido da história, tendo influenciado várias gerações de autores que se seguiram. E uma frase atribuída a Cervantes: quem perde seus bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem perde tudo. Gente, isso aí foi atribuído a Cervantes, eu tenho que repetir. Quem perde seus bens perde muito, quem perde um amigo
perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. Então não vamos perder a coragem. Beijos!